Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, vamos ler. Ezequiel 14, 21. Ezequiel 14, 21. No meio de tantas palavras, no meio de tanta opinião, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Entender o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento parecido como os dias de Noé. E uma coisa interessante que os irmãos precisam entender. No meio do dilúvio, no meio do caos, no meio da destruição, no meio da morte, Deus escolheu uma família, Deus escolheu um pequeno povo e Deus, Ele protegeu essa família, Ele protegeu esse pequeno povo dentro da arca. E a arca ficou de quarentena, Por 40 dias e 40 noites a arca ficou ali no meio do caos. E no final, meus irmãos, no final de tudo, no final daquela quarentena, e naquela quarentena o que Deus estava fazendo era purificando, estava trazendo o povo, estava tirando o povo da iniquidade, a família de Noé e os animais. Deus estava tirando o povo da iniquidade, porque no coração do homem era continuamente a maldade. E no final daquela quarentena, o que nós vamos perceber? A arca estava no topo do monte. Uma coisa que eu sei, se nós mantivermos o nosso arrependimento, a nossa sensatez, e aqui mantivermos aquilo que eu vou falar daqui a pouco, então, no final de tudo isso, nós estaremos no monte, nós estaremos nas alturas com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus Todo-Poderoso. A hora que o caos terminou, a hora que a morte cessou, a arca e a família de Noé estavam no topo do monte. Deus vai fazer isso com cada um de nós. No meio de toda a destruição, Deus sempre está querendo levar o seu povo, o remanescente, para um lugar mais alto de comunhão, de santidade e de vida com Ele. Então, ouça isso, receba essa palavra. Ezequiel capítulo 14, verso 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? Deus estava dizendo que Ele tinha 4 formas de trazer o seu juízo, a sua correção sobre a nação, sobre o povo, o seu povo. E essas 4 formas eram a espada, que significa, simboliza as guerras, a fome, que nós estamos vendo que muitas vezes o juízo de Deus, a correção de Deus se manifesta através da fome. As bestas feras, que hoje para nós simboliza o desequilíbrio ecológico ou a quebra da cadeia animal, a quebra da cadeia alimentar, a quebra da cadeia ecológica, as bestas feras e a peste. Tudo isso, essas 4 formas, espada, fome, bestas feras e peste, são formas que Deus sempre usou para chamar a atenção do seu povo, para corrigir o seu povo. E que nós estamos vendo hoje essa pandemia, eu não quero entrar nessa discussão, porque isso serve somente para desviar a nossa atenção daquilo que Deus quer falar conosco. Se essa epidemia foi causada por partido político, por sistema de regime, comunismo, se isso é parte da teoria da conspiração, se isso é um complô, nada, meu irmão, não vamos pensar sobre isso. Isso vem só para desviar aquilo que Deus quer falar conosco. Não perca tempo com isso, teoria da conspiração, partido político, sistema de governo, comunismo, isso não é o nosso problema, isso não é o nosso foco. A verdade é, existe uma peste, existe uma pandemia, existe uma doença no universo que tem matado muitas pessoas. Agora também não entre nessa discussão de percentual, de gráficos. Isso é uma discussão tola, uma discussão ridícula. Para nós, para Deus, uma pessoa que morre sem Jesus é suficiente para trazer tristeza para o coração de Deus. Uma pessoa que morre na sua família é suficiente para trazer uma angústia, uma perda muito grande
na sua família. Então não entre também nessa discussão de gráfico, se 1%, 0,5%, 0,001% de morte. Isso é muito carnal, é um raciocínio muito, é um sofisma muito grande para desviar a nossa atenção do momento em que nós estamos passando diante de Deus. Nós estamos debaixo de uma correção de Deus. Ezequiel, capítulo 14, verso 21. Nós estamos debaixo da peste. Nós estamos debaixo de uma pandemia. E isso serve para nos corrigir. E dentro dessa correção, meus irmãos, toda vez que você olhar para a história e ler sobre a história, sobre a forma como Deus trouxe o seu juízo, a forma como Deus trouxe a sua correção, Deus traz a sua correção para que o homem se arrependa. Para que o homem volte para Deus, para que o homem deixe os seus maus caminhos, deixe os seus pensamentos errados, deixe as suas atitudes erradas e se volte para o Senhor. Arrependimento significa mudança de caminho, mudança de pensamento, mudança de atitude. Isso é arrependimento. Nós não podemos passar por esse período tão caótico que nós estamos passando e assim que acabar tudo, nós voltarmos às nossas práticas antigas. Voltarmos aos nossos mesmos comportamentos errados, aos nossos mesmos pensamentos errados. Nós não podemos passar por tudo isso e nos esquecermos daquilo que Deus está tratando conosco. Por isso, o tema dessa mensagem é: precisamos aprender com os erros do passado. Nós não podemos, daqui a pouco, olhar para trás e não viver uma vida de arrependimento. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Nós precisamos aprender com os erros do passado. E eu sei que durante esse tempo que nós estamos reclusos, durante esse tempo que nós estamos dentro da arca, eu sei que aqueles que estão levando a sério tudo isso estão meditando a respeito das suas próprias vidas. Meditando a respeito daquilo que ele é como ser humano. Meditando naquilo que ele é como um filho de Deus. Quanto é que ele tem realmente expressado a santidade de Jesus? Quanto é que ele tem sido humano dentro da sua casa, junto com os seus vizinhos, com as pessoas lá de fora? Você tem sido humano ou você perdeu a sua humanidade? Você perdeu a sua compaixão? Você perdeu a sua misericórdia? O seu estilo de vida tem sido um estilo de vida só de correr atrás das coisas, de ganhar mais R$1, mais $1, fazer mais um negócio? Será que esse tempo que você está dentro da arca tem sido um tempo em que você tem meditado e voltado para as Escrituras e em arrependimento? Se não, tudo isso que aconteceu, tudo isso que você passou foi em vão. Então, aprenda com os seus erros. Aprenda com os erros do passado. Eu queria que você lesse comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo fala para nós sobre o exemplo da história do povo de Israel. O povo de Israel tem sido um grande exemplo para nós desde o nosso começo da vida cristã, desde o meu começo da minha caminhada cristã. Eu entendo que o povo de Israel tem sido um exemplo para nós, um exemplo de muitas coisas. E aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, este exemplo é no sentido do erro. Alguns erros que os nossos irmãos do passado cometeram e que o apóstolo Paulo traz como exemplo aqui na carta aos Coríntios. Ele queria mostrar para a igreja de Corinto que os erros que eles estavam cometendo eram os mesmos erros do povo de Israel. E essa verdade é para nós hoje. Esse texto que nós vamos ler aqui agora é um texto que mostra que existem erros que os nossos irmãos do passado cometeram, que nós não podemos cometer. E este momento que nós estamos vivendo hoje, em que nós estamos entendendo que nós estamos debaixo da peste, como correção de Deus para as nossas vidas, este momento é um momento em que nós precisamos olhar para os nossos erros e comparar com os erros dos nossos irmãos do passado e ter os nossos olhos abertos para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Nós falamos no domingo que tanta coisa aconteceu antes dessa pandemia chegar até nós aqui no Brasil, tantos erros aconteceram, tanto desprezo, tanto
do governo, de um modo geral, o governo local, o governo estadual, o governo federal, tantos erros foram cometidos. E agora nós estamos sofrendo as consequências desses erros. Nós não estamos aqui para culpar um ou outro, mas nós estamos aqui para culpar a nós mesmos, para ver onde nós erramos, para ver onde nós fomos irresponsáveis, ver onde nós andamos em total independência do Senhor. E assumir esses erros e simplesmente clamar a Deus em arrependimento, em choro, em pranto, para que nós possamos sair desses erros e olhar para trás e entender esses erros cometidos e nunca mais cometer esses mesmos erros. Capítulo 10, então, verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Essa nuvem aqui simboliza a proteção de Deus. Os nossos pais, os nossos irmãos do passado, estavam sob a nuvem de Deus. Eles estavam debaixo do sustento sobrenatural de Deus. Essa nuvem simboliza a proteção, a misericórdia, a graça de Deus na vida dos nossos irmãos do passado, dos nossos pais. Eles estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Eles eram alimentados de forma sobrenatural. Eles tinham um manjar na vida deles diariamente. Eu sei que esse texto ele tem um simbolismo. Esse manjar espiritual simboliza Jesus, assim como a rocha de onde emanava a água era a simbologia de Jesus, mas a realidade é que todos estavam debaixo da nuvem de Deus, todos estavam recebendo do manjar espiritual, as suas necessidades eram providas por Deus. Você pode conferir isso lá em Êxodo capítulo 16, de 1 a 36. E nesse caso a palavra manjar significa alimento. E esse alimento não é simplesmente um sentido natural da palavra, mas também o alimento espiritual, porque esse manjar era algo que Deus trazia para aquele povo a cada dia. A água também, que era trazida para eles, ela vinha de forma sobrenatural. Aqui no verso 3 fala: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, toda a forma como eles comeram, como eles beberam, todo o sustento de Deus, toda a provisão de Deus veio de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural. Era Deus protegendo, era Deus cuidando, era Deus dando graça, mostrando a sua misericórdia. Verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Debaixo de toda a provisão de Deus, aqui no verso 5, nós encontramos algo. Deus não se agradou da maioria deles. E por isso eles ficaram prostrados no deserto. Por isso eles não entraram na terra prometida. Eles experimentaram a mão sobrenatural de Deus, os livrando do chicote do Egito, da escravidão do Egito. Eles experimentaram de forma sobrenatural de Deus o manjar espiritual, a mão de Deus sobre a vida deles. Mas alguns deles não agradaram a Deus, ou seja, a maioria deles não agradaram a Deus. Deus não se agradou deles, Deus sentiu um desprazer com a vida da maioria deles. Ora, verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então aqui agora nós vamos ter alguns pecados. Nós podemos encontrar aqui 5 pecados, 5 erros que nós não podemos cometer mais. Quando tudo isso passar, quando essa peste se levantar e for embora, por causa do nosso arrependimento, nós
precisamos olhar para as nossas vidas, nós precisamos olhar para trás, olhar para o nosso passado, olhar para os nossos irmãos, para os nossos pais, identificar todos esses erros e pecados e não cometer mais. Precisamos aprender com os nossos erros do passado. Aqui no verso 5 fala: embora Deus lhes tenha dado tais manifestações memoráveis do seu poder e da sua boa vontade para com eles, a maioria deles deixou de entrar na terra prometida. Deus não se agradou deles, muitos deles. E aqui no verso 6 começa a trazer para nós os pecados. Verso 6 fala: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Ou seja, estes erros devem servir de exemplos para nós. E aqui ele começa dizendo: a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então o primeiro pecado, o primeiro erro daquele povo, dos nossos pais, é chamado cobiça. Desejos maus significa desejar coisas boas ou coisas más, de forma intensa. No capítulo 11 de Números, o verso 1 ao verso 6, eu queria ler bem rapidinho essa parte. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, de 1 ao 6. Fala: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Moisés, ele não repreendeu o fogo. O povo clamou, Moisés orou, ele orou a oração de arrependimento, e o fogo cessou. E o verso 4, e o populacho que estava no meio deles veio ter grande desejo das comidas dos egípcios. O que eles estavam cobiçando ali, meus irmãos? Essa cobiça aqui, que foi pecado, que desagradou o Senhor, que provocou a ira do Senhor, olha o que eles estavam cobiçando. Verso 4. Eles tiveram grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. Então isso era o que acontecia. Mas eles estavam cobiçando os peixes, os melões, os pepinos, os alhos silvestres, as cebolas do Egito. Verso 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. Eles chegavam à porta de suas casas, as famílias chegavam e eles choravam, por causa da forte cobiça, por causa do forte desejo que eles tinham de comer aquelas comidas do Egito. Eles choravam como crianças, eles choravam como meninos, porque eles tinham um desejo desenfreado, um desejo forte, uma cobiça, uma paixão pelas comidas que eles tinham deixado no Egito. E aqui fala: e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então a cobiça é algo que pode trazer a ira de Deus. A cobiça pelas coisas erradas, a cobiça pelo mal, a cobiça, a paixão desenfreada por algumas coisas que nós queremos.
Aqui está muito claro que a cobiça que o povo tinha era cobiça em relação às coisas do Egito. Apesar do chicote, apesar do sofrimento, eles estavam desejando, eles estavam cobiçando a comida do Egito. E quantas vezes nós estamos cobiçando a comida do Egito, meus irmãos? Nós estamos desejando as coisas do mundo, nós estamos desejando, estamos correndo atrás, estamos apaixonados pelas coisas do Egito. O quanto a igreja do Senhor tem sido assolada, tem sido contaminada, tem aberto as portas das suas tendas para que as comidas do Egito entrem em suas casas. E por isso a peste vem. Por isso, por causa do desagrado de Deus, por causa da ira de Deus, porque nós estamos esticando o elástico demais, o elástico está sendo esticado demais, Deus, chega um momento que Ele solta esse elástico e nós sofremos as consequências. Cobiça. A cobiça foi o primeiro erro, foi o primeiro pecado dos nossos pais. E Deus, Ele trouxe o juízo por causa disso. Verso 7. Verso 7, volta lá para 1 Coríntios capítulo 10. Note que essas coisas são coisas que servem de exemplo para nós. Primeira coisa é a cobiça. A segunda coisa está no verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não vos façais, pois, idólatras. Idolatria é o próximo erro. Idolatria é o pecado. A advertência contra a idolatria vem em relação ao problema de Corinto. Paulo está trazendo essa correção, essa advertência para a igreja de Corinto, que estava na mesma situação do povo de Israel. A igreja de Corinto, você já sabe da história, a igreja de Corinto, ou a cidade de Corinto, era o lugar onde tinha grandes templos pagãos. A idolatria era muito forte. E a idolatria que eles praticavam nos seus templos era uma idolatria em forma de festa. Os cultos idolátricos eram em forma de festas. Por isso que fala que lá o povo de Israel, eles se levantavam para divertir-se, para comer, para beber. Era uma grande festa em torno da idolatria. A idolatria de si mesmo, a idolatria das suas próprias vontades. Um exemplo disso está lá em Êxodo 32, que nós sabemos muito bem a história. É a história do bezerro de ouro. Quando Moisés esteve em quarentena, quando ele esteve separado para receber de Deus, da boca de Deus, as tábuas da lei, os mandamentos, por ele estar recluso, por ele estar em quarentena durante aquele tempo, o povo não soube esperar. O povo procurou para si um outro ídolo, um bezerro de ouro. A idolatria estava no coração do povo. Eles festejaram, e a festa foi uma festa de prostituição, foi uma festa de impureza, uma festa de bacanal, foi uma festa horrível. Por isso que fala que a referência da idolatria do povo de Israel era uma referência em que eles se levantaram para comer, para beber e para divertir-se. A referência a comer, beber e divertir-se aponta para uma típica festividade idolátrica. Muitas vezes uma festividade desse tipo degenerava em devassidão. Assim como nos templos lá de Corinto, a idolatria era uma idolatria em torno das práticas abomináveis, das práticas devassas da impureza. As mais baixas paixões dos homens poderiam ser postas às soltas no próprio ato da adoração. E sempre eram assim. A idolatria praticada não era simplesmente uma idolatria de se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Mas a idolatria aqui era uma idolatria do próprio eu. Uma idolatria da sua própria vontade. Uma idolatria da sua própria cobiça. Dos seus desejos carnais. Das suas pulsões desenfreadas.
das emoções desequilibradas. Essa é a idolatria que Deus está nos advertindo. Não caiam, não se entreguem à idolatria. A idolatria, muitas vezes, da nossa própria família, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, das nossas posses, do nosso nome. Que nós não venhamos cometer esse mesmo erro. Que nós venhamos nos arrepender de todo tipo de idolatria que nós temos vivido. A quem nós temos servido? Qual é o Deus que nós temos servido? Êxodo 32, capítulo 6, nós não vamos abrir, mas anote isso, para que você entenda. O povo, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A vida tem sido uma festa para muitos. Nós estamos idolatrando o divertimento, nós estamos idolatrando os eventos, nós estamos idolatrando as distrações, que são muitas. E o juízo de Deus vem sobre nós por causa disso. Verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Você quer uma desgraça maior do que essa? Uma peste, um juízo maior do que esse? Em um só dia, 23 mil caíram por causa da prática da imoralidade. Por causa do pecado da imoralidade, ou fornicação. Pode ser que a sua tradução aí é fornicação. Fornicação ou imoralidade. Por causa dessa prática, o juízo de Deus veio. 23 mil pessoas. Tem uma outra tradução aí, Paulo fala aqui que ele arredonda esse número, e o número é ainda maior. Então, a fornicação é a tradução, ou a fornicação, ou a imoralidade, ela é traduzida como a palavra porneia, que significa imoralidade sexual, que significa prostituição. No Novo Testamento, essa palavra significa qualquer prática sexual errada. Fornicação inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualismo, bestialidade, incesto e qualquer outra perversão sexual. Jesus ainda foi mais profundo, ainda foi mais severo. Aqui fala sobre fornicação, no sentido de adultério, lascívia, prostituição, homossexualismo, bestialidade, incesto ou qualquer prática de perversão sexual. Jesus foi mais fundo ainda, ele disse: se você cometer qualquer uma dessas coisas no seu pensamento, você já praticou o ato. Então nós precisamos nos arrepender de qualquer forma de fornicação. A igreja do Senhor, nós que estamos à frente, nós que estamos atendendo as pessoas, nós estamos fazendo os gabinetes, não são poucas vezes que nós recebemos no nosso gabinete pessoas envolvidas com esses tipos de pecados, com esse tipo de imoralidade, com esse tipo de fornicação, com esse tipo de imoralidade. Em todas essas áreas aqui que eu citei para os irmãos, em todas essas formas de práticas de fornicação, a igreja do Senhor precisa se arrepender. Eu já recebi não no gabinete pastoral, mas no meu escritório de advocacia, não poucas pessoas de igreja que abusaram dos seus próprios filhos. Não poucas pessoas que estão vivendo em adultério dentro da própria igreja. É fulano de tal gostando de outro fulano de tal que está no louvor. É fulano de tal casada gostando do pastor da igreja. Não são poucas as situações que nós estamos vendo e presenciando esse tipo de coisa. A fornicação é desenfreada dentro da igreja. E o juízo de Deus vem contra isso. A fornicação fazia parte de muitos cultos idolátricos daquela época. Achavam-se prostitutas sagradas em muitos santuários. E nesse aspecto, Corinto tinha notoriedade de invejar. Essas práticas, as prostitutas cultuais,
tanto do Antigo Testamento, mas as prostitutas cultuais também na igreja, na cidade de Corinto. Era algo horrível, e Paulo estava trazendo os erros dos nossos irmãos do passado, para que os nossos irmãos daquela época não cometessem os mesmos erros. E Paulo está trazendo para nós hoje, século 21, ele está trazendo essa mesma verdade. Cuidado com a fornicação, arrependam-se da fornicação, vocês que já estão envolvidos com a prática da fornicação e da imoralidade. Lá em Números 25, se você abrir lá, leia a história sobre a prostituição em Israel, falando que as filhas dos moabitas juntando-se a Baal Peor, aquilo trouxe o julgamento de Deus. O julgamento de Deus veio na forma de uma praga e pereceram 24.000 pessoas. É o mesmo texto, nesse mesmo texto aqui, que Paulo fala, 25.000. Números 25, verso 9. Paulo falava em 23.000, aqui fala em 24.000. Então, uma situação muito grave, né? O perigo da idolatria, o perigo da cobiça, o perigo da fornicação. Verso 9 diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. As serpentes vieram trazendo juízo por causa de uma coisa, e essa coisa é tentar a Deus, colocar Deus à prova. Colocar Deus à prova, tentar a Deus, depende da sua tradução. Tentar a Deus ou colocar Deus à prova significa testar a paciência do Senhor exaustivamente, constantemente desprezando os seus mandamentos. Meus irmãos, olha se isso não alcança as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos testando a paciência do Senhor? Assim como muitas vezes nossos filhos, nós lembramos dos nossos filhos que são pequenos, eles vão testando a nossa paciência. Papai pode fazer isso? Não. Aí vai para a mamãe. Mamãe pode fazer isso? Pergunte ao seu pai. Aí você volta para o seu pai. Papai pode fazer isso? Não. Papai pode fazer isso? Não. E eles vão testando a gente, vão testando a paciência da gente, vão testando a paciência da gente. É exatamente isso que Deus está falando. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles colocaram Deus à prova. Eles testavam a paciência do Senhor exaustivamente. Eles estavam constantemente desprezando os mandamentos de Deus, colocando Deus à prova. A ideia de tentar a Deus é de pô-lo em prova, é de ver até que ponto Deus vai te ouvir, até que ponto Deus vai permitir algumas coisas, até que ponto Deus não vai ceder aos seus pedidos e caprichos. Então Paulo está dizendo, não coloquem Deus à prova. A referência é de Números 21, versículo 5. Tentar a Deus é se esforçar para colocá-lo em teste, para ver quanto durará a sua benignidade. Colocar Deus à prova, falo de novo, nunca se esqueça desse exemplo, é esticar o elástico. Vai esticando o elástico, vai tentando a Deus, vai colocando Deus à prova, vai tentando ver até onde você pode ir, até onde vai a paciência de Deus por você, até onde vai a misericórdia de Deus por você, até onde vai a permissão de Deus. Ver até quando vai durar a benignidade de Deus. Colocar Deus à prova é uma fonte, revela uma fonte de descontentamento. A igreja de Corinto estava descontente. O descontentamento dos irmãos de Corinto era porque eles estavam sendo levados a viver uma vida de renúncia, de abnegação. Eles tinham que deixar as coisas do mundo, eles tinham que deixar as coisas da impureza, da idolatria pagã. Então eles estavam descontentes e eles estavam tentando a Deus.
Eles estavam tentando a Deus ao levar a sua liberdade cristã ao limite em relação às festas dos ídolos. Eles queriam participar das festas da idolatria, eles queriam continuar comendo aquilo que eles achavam que eles deviam comer, beber aquilo que eles deviam beber. Eles tentavam a Deus. E Deus está falando que a praga vem, e a praga veio naquele caso, e foram mortos 24.000 pessoas num só dia. E a única coisa que tirou aquela praga foi o arrependimento. Verso 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O exterminador é a peste. O exterminador é o anjo da morte. Nem murmureis. O outro pecado é a murmuração. E esses dias nós estamos sendo tentados para murmurar. Ontem lá em casa, eu cheguei um momento que eu falei assim, não aguento mais ficar dentro de casa. Não aguento, eu já fiz caminhada dentro de casa, eu já subi e desci as escadas lá de casa, eu já fiz um monte de coisa, eu andei, eu li não sei quantos livros, eu ouvi não sei quantas, eu li não sei quantos artigos, eu já preparei aulas, eu já fiz um monte de coisa, e eu continuo dentro de casa, eu não aguento mais. E aí, a minha Leide, como sempre, vem e fala, cuidado com a murmuração, você vai pregar sobre murmuração. E realmente, eu vou pregar sobre murmuração. É um pecado, é um erro, que se nós não olharmos para a gravidade desse erro, olhando para trás, os erros dos nossos irmãos do passado, olhando para nós mesmos, ontem eu murmurei, eu preciso entender a gravidade disso, hoje eu não posso murmurar. Quando acabar tudo que nós estamos passando, amanhã eu não posso murmurar, eu não posso continuar vivendo uma vida de murmuração. Murmurar significa resmungar, queixar-se, criticar. E o exemplo é em Números 14, verso 2, verso 36, Números 16, 11. Depois você lê. Lá nós vamos ler sobre essa murmuração em ocasiões diferentes. Em cada ocasião que havia murmuração, o castigo vinha, o juízo vinha. Número 16, você vai ver lá o castigo de Deus. Então Paulo ele compara essas murmurações à igreja de Corinto. Murmurar, meus irmãos, significa a demonstração de desconfiança na providência de Deus. É a negação da sabedoria e da bondade de Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos desconfiando em toda a providência de Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos negando a sabedoria e a bondade de Deus. E essa murmuração vai resultar, muitas vezes, na rápida destruição das nossas vidas. A morte vem, a peste vem por causa da murmuração. Então nós estamos vendo aqui esses pecados. O pecado da cobiça, o pecado da idolatria, o pecado da fornicação, o pecado de colocar Deus à prova, de tentar a Deus, de testar a paciência de Deus, o pecado da murmuração. Verso 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Por isso que o tema da mensagem é aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os erros do passado. Então tudo isso foi escrito. Deus poderia trazer outras histórias. Paulo podia trazer outros exemplos, outras formas de pecado. Mas se ele trouxe esses pecados aqui, são pecados que não é que seja que exista pecado maior do que outro, pior do que outro, não. Mas são pecados recorrentes. Por isso que Paulo usa essa lista aqui, cobiçar, idolatria, murmuração, tentar a Deus, fornicação, tudo isso são pecados recorrentes em nossas vidas.
São pecados que, se nós não vigiarmos, nós vamos cometer dia após dia. Então essas coisas, elas vêm, essas coisas estão escritas para a nossa advertência. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha o que ele está dizendo aqui. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Olha, Paulo escreveu isso há mais de 2000 anos atrás. E ele falou que essas coisas são uma advertência para aqueles cujo fim dos séculos tinha chegado. Imagina nós hoje. São coisas que revelam o fim dos séculos. Nós estamos vivendo a realidade. Nós estamos no fim dos séculos. Essas coisas, vai cair aí o Instagram. Um aviso para os irmãos do Instagram. Corram para o Facebook, porque vai cair a bateria, está acabando? Vai voltar. Ah, está caindo, mas vai voltar. Mas se acontecer alguma coisa, corra lá para o Facebook, tá bom? Está sendo transmitido no Facebook. Eu já estou terminando. Todas essas coisas aconteceram para advertir-nos, a nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Essa expressão parece significar que a culminação de todas as eras passadas chegou. Meus irmãos, eu não quero ser profeta do caos, eu não quero ser profeta da destruição, eu não quero ser profeta das trevas, nada disso, eu não tenho a pretensão de forma alguma. Mas uma coisa nós precisamos admitir: nós estamos no fim dos tempos, nós estamos no fim dos séculos, o fim dos séculos tem chegado. Paulo, quando disse isso, ele falou isso pelo Espírito Santo. Esses pecados têm dominado as nossas vidas, não só a igreja, mas têm dominado toda a raça humana. Por isso ele disse, essa advertência é para o fim dos séculos. Essa lição precisa ficar para nós. Essa lição estão sendo manifestas para nós hoje. Nós precisamos aprender com o erro do passado. Verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O que Paulo está dizendo era, por causa da soberba dos irmãos de Corinto, os irmãos de Corinto, eles ufanavam-se da sua posição, eles eram orgulhosos. Nós estamos vivendo um momento hoje em que o homem é soberbo, o homem é orgulhoso, a igreja é soberba, a igreja é orgulhosa, a igreja está vivendo, até então, eu quero acreditar que nós estávamos vivendo nas síndromes diversas desse século. O super-homem, a Mulher Maravilha, o incrível Hulk, tudo isso são síndromes que tomam posse de nós. Somos soberbos, somos egoístas, somos independentes, somos autônomos. A igreja de Corinto é assim, e Paulo estava advertindo, cuidado, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Estar em pé aqui é uma forma de linguagem, de estar sem a presença de Deus, de estar sem a submissão a Deus, de estar sem a orientação de Deus, de estar fora da mão de Deus, de estar fora da tenda de Deus. Isso é o significado de aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado, veja, cuide, para que não caia. Os israelitas, eles tinham sido presunçosos, e eles não colheram nada além da desgraça. Que se cuide o que confia em si. Que se cuide o que confia em si, para que não caia. Para aqueles cujo fim já é chegado. Nós estamos vivendo na última era do tempo, da dispensação da era, da graça, da igreja. Então nós precisamos aplicar. Nós precisamos aplicar essas verdades. Nós não podemos deixar de viver uma vida de cautela.
a nosso próprio respeito. Nós precisamos nos manter humildemente debaixo da graça de Deus. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, aquele que não se submete a Deus, aquele que não se sujeita a Deus, cuidado para que não caia. A Bíblia fala sobre sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quanta prepotência, quanta arrogância a igreja tem vivido em nome de Jesus. Em nome de o poder de Deus está na minha vida. Em nome de tudo posso naquele que me fortalece. Não, meu irmão, não é assim. Tudo o que está em nós por causa da graça e da misericórdia de Deus. Tudo que nós temos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Tudo isso que nós estamos passando, nós vamos passar debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Deus é soberano. Deus não perdeu o controle. Nós estamos debaixo de um momento crítico, um momento de exortação, um momento de correção de Deus. O rumo das nossas vidas precisa ser corrigido. O rumo da sua vida precisa ser corrigido. E eu oro, eu clamo a Deus, eu espero com todo o meu coração que no final de tudo isso, que ao findar tudo isso, a nossa vida não seja a mesma, que nós não venhamos a esquecer dos nossos erros do passado, que a igreja não seja mais a mesma, que você não seja mais o mesmo, que você não pense mais da mesma forma, que você não deseje mais as mesmas coisas, que você se torne uma pessoa humana, um humano que precisa da graça de Deus, um humano que precisa ser dirigido pelo Espírito de Deus, um humano que precisa ouvir a voz de Deus, assim como Jesus dizia, eu não faço nada se eu não vir o meu Pai fazer, aquilo que eu ouço do meu Pai, eu falo. A igreja tem falado coisas que não tem ouvido de Deus. A igreja tem feito coisas que não tem sido pelo Espírito de Deus. Em nome de moveres, em nome de palavras proféticas, em nome de moveres proféticos, nós estamos fazendo uma bagunça na vida das pessoas. A igreja não estava preparada para passar por o que nós estamos passando hoje. E é o momento de estarmos preparados. Nós vamos nos recolher em nossas casas até segunda ordem. Se for para sair amanhã, nós vamos sair. Mas se for para sair amanhã, nós vamos sair transformados, mudados, arrependidos dos nossos erros passados. Nós nos tornaremos mais humanos. Humanos que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Receba essa palavra como uma palavra de esperança. Receba essa palavra como uma palavra de fortalecimento da sua fé. Não cometa os mesmos erros do passado. Aprenda com os seus erros. Amém? Que o Senhor possa colocar essa palavra forte no profundo do seu coração. Lembre-se de uma coisa. Depois que acabou o dilúvio, a arca, ela estava em cima do monte. No topo do monte. Se eu não estou enganado, essa palavra está em Gênesis capítulo 8, verso 4. Eu acho que é Gênesis 8, 4. No final do caos, no final do dilúvio, a arca parou no topo do monte. Aprenda com seus erros, que nunca mais você seja o mesmo. Esse momento é um momento em que as pessoas estão voltando para o Senhor. Alguns estão voltando. Alguns estão deixando as suas vidas erradas. Eu espero que nenhum de nós voltemos mais para a nossa vida antiga. Aprenda com seus erros. Você que ouviu essa palavra, você que neste momento foi convencido por essa palavra, se você está fraco, se você está desviado, se você está envolvido em qualquer um desses pecados, arrependa-se, clame a Deus por mudança. Eu queria receber uma mensagem sua. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ore ainda onde você estiver e mande para nós pelo WhatsApp 993045440 ou pelo e-mail planalto.lagoinha@gmail.com. Mande uma mensagem. No domingo, a hora que nós acabamos de ministrar aqui, eu recebi uma mensagem de uma moça se reconciliando com Jesus. Eu creio que é um momento de muita correção, de muito acerto,
mas também é um momento de muito arrependimento e de muita conversão e de muito retorno aos pés de Jesus. Receba essa palavra, nós vamos cantar e logo depois da música nós vamos orar. E você tome uma posição, nunca seja mais o mesmo. Arrependa-se, aprenda com seus erros. No rodapé e agora do seu vídeo tem o e-mail da igreja e tem o meu WhatsApp. Mande uma mensagem falando aquilo que Deus tem mostrado para você. Não fale das desgraças, que não seja repetidor de desgraça, mas fala aquilo que Deus está falando e fazendo na sua vida. Eu quero ouvir. Deus te abençoe. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nos ajuda nesse momento a realmente vigiar os nossos lábios. Que dos nossos lábios venha sair simplesmente palavras de louvor. Que nós possamos simplesmente bendizer ao Senhor. Que nós possamos abençoar as vidas, Senhor, que estão ao nosso redor. Ajuda-nos nessa hora, Senhor, a abençoar a vida do nosso presidente, das autoridades, Senhor, que estão sobre o povo, em nome de Jesus. Que nós clamamos nessa hora que o Senhor venha dar a eles sabedoria. Deus, que sabedoria do alto venha para que eles tomem decisões certas, Pai. Mas ajuda o teu povo, Pai. Ajuda o teu povo a bendizer, a abençoar, a guardar as suas palavras. Ó Pai, e louvar o teu nome. A ter a sua fé fortalecida a cada dia. Senhor, não por causa das circunstâncias, mas por causa daquilo que o Senhor é. Por isso nós te louvamos. Em nome de Jesus.